falando um pouco do futebol europeu, né? Em 2014, nós tivemos a final entre Wolfsburg e outro... Eu esqueci o time, mas, assim, foi uma final de Champions que foi assistida por um público de 11 mil pessoas. Aí agora 10 anos... 2014? 2014, sim. Nossa. 11 mil pessoas estiveram no estádio para assistir a final da Champions feminina. E agora a gente vem para 2024, né, 10 anos depois, e tivemos uma final entre Barcelona e Lyon, onde mais de 50 mil pessoas, né, assistiram, acompanharam o jogo em loco no estádio. Então, a gente vê um crescimento muito grande da modalidade, né? Eu queria saber sua opinião de como a gente pode trazer, né, fazer com que esse crescimento aconteça também no Brasil, né, para que as pessoas se interessem mais pelo futebol feminino, porque, assim, acho que a partir do momento que algo é mostrado, as pessoas se interessam mais. Sim. Né? Nada que não é mostrado vai fazer com que as pessoas procurem. Né? Como fazer esse crescimento? Né? A gente teve também partidas entre Corinthians e Internacional no ano passado, que rendeu um bom público. O Corinthians volta e meia enche o estádio. Né? Tivemos jogos da seleção também. Mas como fazer com que esse crescimento ele seja acompanhado por todas as equipes? Né? Eu não consigo me lembrar onde foi agora. Eu vou até, a hora que eu parar de falar, eu vou procurar aqui, porque me deixou até encafifada essa quantidade de pessoas. Porque eu estive numa final em 2010, em Madrid, Lyon, inclusive, na época eu fazia... Eu ia ver alguns jogos, né, para a equipe profissional. Sim. Eu estava... via jogos adversários, né? A história do analista. Sim. Não era bem uma analista, mas eu ia estudar adversários. Né? Observadora. Isso. Mais ou menos isso para o treinador do feminino na época do principal. Porque a gente fazia parte do clube, então, pô... Scouter, né? Pode ser também. sei, Não seria nem... Você falou que não é boa de cargo. Pois é. Eu era uma intrometida que dei a sorte dele me pedir, dar ajuda a ele, que me ajudava Você mais tá que trabalhando tudo. no futebol, né? Ali, Pois é. Vivendo o futebol. E lá em Madrid, cara, o estádio tinha muita gente, né? Foi, inclusive, a final contra um time alemão, Potsdam, se eu não me engano. Frankfurt Potsdam. E assim... A Champions ela começou em 2002, se eu não me engano, temporada 2000 e 2002. De lá para cá, sempre tiveram... Era uma maneira diferente de ser disputada, mas sempre as finais sempre tinham bastante gente. Mas, né, para responder, por isso que me fez lembrar, eu acho que é o que a Inglaterra está fazendo, é o que a França fez. Nós precisamos estimular a modalidade. Eu acabei de falar que nós não vendemos ainda o futebol feminino como deveríamos. Por quê? Porque a gente não tem a bola boa para jogar. E nem a comida, a picanha, como eu falei que eu ia falar da comida, eu sempre brinco que lá no Bahia um dia a gente come picanha e no outro dia salmão. Mas no outro dia tem picanha e salmão junto. E tem porco, tem as três, você escolhe. Eu chego lá e falo assim, acho que eu vou de picanha, um salmãozinho e Coisa boa. Pistache. Eu acabei com o pistache. Teve um dia que eu cheguei, já volto da sua resposta, desculpa. Teve um dia que eu cheguei, aí tinha pistache, eu falei assim, você conhece pistache para as meninas? Não conheço. Aí eu peguei o pistache, falei, prova que é bom. Eu já acabei com o pistache. Aí eu chegava lá, já não tinha mais, falei, por que eu fui apresentar o pistache para vocês? Agora não sobra mais para mim. Ou seja, a gente precisa disso. Para que a gente tenha atletas, nós precisamos ter estrutura. Sim. Né? E a gente tem estrutura, atleta bem treinada, vai conseguir performar bem. Performando bem, vai apresentar um bom futebol. Então, para apresentar um bom futebol, eu preciso ter público. E para eu ter público, eu preciso apresentar um bom futebol. Para eu apresentar um bom futebol, eu preciso de comida, eu preciso de estrutura e eu preciso da base. E eu preciso da base para que eu tenha meninas e não tenha que pagar 30, 40, 20, 15 mil numa atleta que vai jogar uma temporada e vai sair fora. Então, assim, a história do o ovo, a galinha, Sim. mas ele é um ciclo ou um círculo que eu preciso ter onde começa, onde termina. Eu preciso ter tudo isso. Onde recomeça. Então, assim, eu acho que para que a gente tenha, nós precisamos das estimulações que está tendo um pouco, né, na confederação, que a gente tem aí há 5 anos, se eu não me engano, de 2019, 18 para cá, a gente tem um brasileiro de verdade. Sim. Né? Nós não tínhamos esse brasileiro, não era esse o modelo de brasileiro, passou a ser, se eu não estou errada, entre 17 e 18 para cá, que é um brasileiro de primeira fase, onde todos jogam contra todos. Sim. Depois quartas, semi e final. E nós não tínhamos isso. Nosso primeiro torneio de base no Brasil, com chancela CBF, se eu não me engano também, foi em 2019.
A gente já tinha Copa do Mundo Sub-17, a gente já tinha Copa do Mundo Sub-20. Ficamos em terceiro em 2006 na Copa do Mundo Sub-20 e agora 2022 e não tínhamos campeonatos nacionais. Isso é impressionante. Como você vai captar atleta? Como eu vou ter uma atleta que vai representar a minha equipe? Por que eu vou fazer um time? Por que eu vou fazer um Sub-17 se eu não tenho campeonato nacional? Hoje, graças a Deus, a gente tem. Então, são iniciativas um pouco como essa que vai fazer com que a gente tenha mais atleta, trazendo jogos da seleção. Cara, eu fiquei muito contente quando eu soube que o estado de Pernambuco e o estado da Bahia ia ter jogos da seleção. Olha que lindo. Eu não consigo falar o quão bonito para mim é ter uma seleção jogando, e seleção de Marta, né? A gente sempre fala, a gente tem que aproveitar os minutos finais que a gente tem com a Marta, porque tudo passa, né? A Marta, né? A gente sabe que hoje ela não joga como ela jogou, mas o ápice dela, eu não gosto nem de comparar ela a homens, porque acho que Marta foi só uma. Mas, assim como quando o Neymar estava no ápice dele, eu pude assistir o Neymar, pude ver jogos do Messi, pude ver jogos do Ronaldinho, vi o Ronaldo, mas já em fim de carreira. Então, a gente que gosta muito de futebol, acho que a gente tem que apreciar esses momentos, essas last days Com certeza. desses ícones, né? Então, assim, para que a gente chegue a isso, a gente tinha Marta, a gente teve Cristiane, a gente teve Formiga, a gente teve Kátia Silene, enfim, essas atletas. Mas elas começaram literalmente do nada e ainda conseguimos tirar isso. Será que, se a gente tiver base, torneio, a gente não consegue mais e mais e mais meninas? Com certeza. Minha resposta ficou longa, desculpa. Só complementando, a final foi entre Wolfsburg, da Alemanha, e Tiresso, da Suécia. É o time da Marta. Era o time da Marta. o time da Marta.